É bom estarmos juntos mais uma vez com o propósito de adorar ao nosso Deus, viver a comunhão de amor que há em Cristo Jesus, lembrando dos nossos irmãos, intercedendo por eles e também anunciando o Evangelho da graça e da consolação do nosso Deus. Seja bem-vindo! Vamos adorar a Deus juntos com a alegria de todo o nosso coração. Eu tenho certeza que tudo que foi preparado vai ser muito edificante para a sua vida. Eu já estou pronto, espero que você também esteja pronto. Vamos adorar ao nosso Deus. Igreja Batista da Lapa, mesmo que distante, conectada a você.
és tu, ó Cordeiro de Deus. Olá, meu nome é Adriana Pereira Marculino, eu sou missionária da Junta de Missões Mundiais aqui em Moçambique. Já trabalho aqui juntamente com a minha família há 20 anos e nós temos trabalhado com vários projetos. A gente trabalha com o orfanato, a igreja, trabalhamos também com uma escola, temos projetos de evangelismo e recentemente Deus colocou em nosso coração o projeto Amor de Mãe. O projeto Amor de Mãe é um projeto que nós temos trabalhado nas maternidades locais e o maior objetivo é falar do amor de Deus para as mães, para as enfermeiras e para as médicas, mas uma das coisas principais que nós fazemos na maternidade também é consagrar os bebezinhos somente a Jesus. Isso tem a ver com a questão cultural daqui, porque muitas famílias têm consagrado seus bebezinhos aos espíritos dos antepassados. E Deus colocou no nosso coração da gente vir na maternidade e consagrar desde os primeiros dias esses bebês. E nós temos também oferecido um estudo bíblico para as enfermeiras e para as médicas. Temos feito 3 módulos e a maternidade já tem feito o 2º módulo de estudo bíblico. E nós temos fortalecido essas enfermeiras e essas médicas na palavra de Deus. Então nós pedimos que os irmãos continuem orando por nós, continuem nos sustentando com as suas orações. E desde já nós queremos agradecer e mandar um grande abraço para a Igreja Batista de Caiuá, interior de São Paulo. Que Deus abençoe toda a liderança, o pastor e todos os irmãos. Um grande abraço.
Contribuir é, sobretudo, um ato de adoração. Você demonstra a sua fidelidade e o seu compromisso através do dízimo. E você demonstra a sua generosidade através das ofertas. E lembre-se, nós estamos em campanha de missões mundiais. Os nossos missionários também precisam do nosso apoio, do nosso amparo, do nosso sustento em oração e também através da nossa contribuição financeira. Lembre-se do tema da campanha. Fomos chamados, desafiados a transformar o mundo com a alegria de Jesus. Portanto, participe neste momento, adore ao Senhor através dessa experiência tão especial que é a contribuição. Graça e paz a você. É bom estarmos juntos virtualmente mais uma vez. São tempos difíceis estes que estamos vivendo. As notícias dessa última semana não foram muito animadoras, mas nós temos um Deus a quem recorrer, em quem confiamos e que cuida da nossa vida, de maneira que, tomando todos os cuidados, nós podemos também descansar sob o poder e o cuidado do nosso Deus. Este é um tempo em que eu quero reforçar com você a importância de um dos valores mais importantes da nossa fé, que é a comunhão cristã. A vida do salvo é uma vida de comunhão. A nossa salvação é pessoal, mas a caminhada de fé cristã, ela é essencialmente comunitária. Mesmo neste tempo de isolamento, mesmo nesse período de quarentena, não podemos deixar de refletir e de fazer aquilo que for possível para preservarmos a comunhão entre nós. E é por isso que o tema que eu quero refletir com você é comunhão que não aceita isolamento, baseado na carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículos 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: que o amor fraterno permaneça. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque graças a ela alguns, sem saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos prisioneiros como se vós fosseis prisioneiros com eles, e dos que são maltratados, pois também vós tendes um corpo. Vamos orar. Bondoso Deus, que a Tua palavra fale profundamente ao coração de todo servo, de toda serva do Senhor, que está a ouvir e a refletir junto aqui comigo, da mesma maneira como o Senhor falou ao meu coração através desta palavra. Conduza-nos, Senhor, à Tua vontade e a viver neste tempo desafiador ainda mais de uma maneira que Te agrada. Esta é a nossa oração confiante, em nome de Jesus. Amém e amém. A carta aos Hebreus, ela foi escrita como uma exortação à perseverança e como uma palavra de encorajamento para um pequeno grupo de irmãos que estavam abatidos e pensando mesmo em abandonar a sua fé por causa dos muitos problemas que enfrentavam. É fácil para nós, especialmente num momento como este, entendermos o quanto o sofrimento pode ser desanimador. É quando a gente se machuca que entende a importância que cada parte do nosso corpo tem. Como é bom
que cada membro do corpo funcione bem, sem dor, como é importante não termos a nossa mobilidade prejudicada. Este período de risco para a saúde e de isolamento revela o valor da vida normal e também o valor que os relacionamentos têm para nós, especialmente os nossos relacionamentos de fé. Como eles são importantes para a nossa saúde emocional e espiritual. Nós devemos constantemente louvar a Deus pelo bem que nos cerca, por toda forma de bem que nos cerca. E também por impedir que o mal chegue à nossa porta. Precisamos sempre nos lembrar, além disso, dos mais de 215 milhões de irmãos da igreja perseguida, espalhados ao redor do mundo, em países como China, Cuba, Coreia do Norte, Afeganistão, Índia e tantos outros que, além de estarem passando, assim como nós, por esse período de pandemia, ainda sofrem perseguição por causa da sua fé. E já temos também recebido notícias que, em alguns desses países, a perseguição tem sido ainda mais intensa para com os nossos irmãos. Eles precisam saber e também sentir que nós não nos esquecemos deles, que eles não estão distantes das nossas orações, que eles não estão sozinhos em suas lutas e que, mesmo estando em lugares distantes, eles estão próximos do nosso coração e sempre presentes nas nossas orações. Deus proporciona aos seus filhos um tipo de comunhão que é mais do que psicológica, que inclui quem está perto, mas também quem está longe, quem está presente e quem está ausente, e especialmente inclui aqueles que estão passando por tribulações e por toda sorte de sofrimento. É verdade que quando falamos de comunhão, imediatamente a gente pensa em toque, a gente pensa em olhar, em presença, mas a comunhão cristã é mais do que isso, ela é espiritual. Ela existe porque nós estamos ligados a Cristo e estamos ligados uns aos outros através de Jesus Cristo. Ela sintoniza os nossos momentos, ela sintoniza o nosso modo de pensar, ela sintoniza a nossa forma de sentir, ela nos coloca na mesma missão, na mesma realização comum, alinha os nossos sentimentos, ela produz identificação entre os filhos de Deus e solidariedade para com todos os seres humanos. Por isso eu quero apresentar a você alguns motivos para cultivarmos comunhão e uma comunhão que não reconhece isolamento. Uma comunhão muito importante e mais do que nunca necessária. O primeiro motivo é que a comunhão é essencial para a nossa vida de fé, tanto individual quanto coletiva. É por isso que o apóstolo diz no verso 1 que o amor fraterno permaneça. Isso mesmo, o amor fraterno deve prevalecer sobre as circunstâncias, sobre as distâncias e sobre as diferenças. Ele estava fazendo uma exortação para a igreja, uma pequena igreja formada por judeus e por gentios que estavam com muita dificuldade para se ajustar, para se aceitarem. Havia quem, além disso, estivesse tão desanimado que pensava, estava até considerando voltar à sua antiga religião para se livrar dos problemas.
já não bastassem as perseguições, as pressões externas, eles estavam permitindo que suas diferenças culturais enfraquecessem a comunhão. E ninguém melhor que o apóstolo, este que é para nós um nome desconhecido, que escreveu esta carta, ninguém melhor do que ele, que estando preso e isolado naquela circunstância, soube reconhecer o valor da comunhão real que os cristãos têm uns com os outros por causa de Jesus Cristo. E por isso ele aconselhou os irmãos a não permitirem que qualquer circunstância, que qualquer barreira rompesse o laço espiritual de amor fraterno que devia existir e ser aperfeiçoado constantemente entre eles, pelo fato de estarem em Cristo Jesus. Essa é uma exortação muito atual. Ela vale tanto para nós como valeu para eles. Multiplicam-se em nosso tempo as igrejas de iguais, as igrejas voltadas para um público-alvo específico. Multiplicam-se as igrejas cuja programação está voltada para pessoas da mesma tribo, por assim dizer, da mesma faixa etária, as igrejas que funcionam, que foram feitas, são planejadas para atender o consumidor. E este também é um tempo que exagera o valor da privacidade, da individualidade e da vivência privativa de fé. Essas práticas desprezam a própria natureza multicolorida, multifacetada da igreja. Elas desprezam a multiforme graça de Deus e a diversidade de atuação do Espírito Santo no corpo de Cristo Jesus. Cristãos, nós, servos e servas do Senhor, somos chamados para amar os nossos irmãos, independente de etnia, sexo, posição política, condição econômica, diferenças culturais ou quaisquer outras, pois em Cristo todos nós pertencemos a uma mesma e única família. Se o amor cristão deve ser estendido ao inimigo, quanto mais àqueles que são os nossos companheiros de jornada. Portanto, ainda que cultivar o amor fraterno não seja uma tarefa simples, não seja algo automático, especialmente nessa época de intolerância, de polarizações, a ordenança quanto ao amor fraterno e a constância nesse amor permanece firme na palavra de Deus. E como nós somos naturalmente indispostos a isso, principalmente quando se trata de lidar com o diferente e com o distante, nós precisamos perseverar nesse amor e no cuidado para que o amor fraterno, para que a nossa comunhão não admita, não aceite de maneira alguma qualquer forma de isolamento. O segundo motivo é que o lugar cristão é um espaço de acolhimento. É e tem que ser necessariamente um espaço de acolhimento. Diz no verso 2: não vos esqueçais da hospitalidade, porque graças a ela alguns sem saber acolheram anjos. Naquele tempo era muito difícil de viajar, principalmente para os nossos irmãos, porque as hospedarias eram precárias e eram muito famosas por causa da imoralidade. As estradas eram repletas de assaltantes. E além dos pregadores itinerantes, haviam muitos irmãos
que eram expulsos de sua família e até de sua cidade por causa da sua fé, e eles passavam grande necessidade em perderem também os seus bens materiais. A hospitalidade era uma questão de vida ou morte para muitos. Os irmãos deveriam, portanto, receber estes outros irmãos e cuidar deles, tratá-los com generosidade. Mesmo que a hospitalidade sempre seja algo arriscado, o argumento do apóstolo foi forte, foi incontestável para quem tem a mente de Cristo. Usando o exemplo de Abraão e Ló, ele disse que deveriam tratar as pessoas como se estivessem recebendo a anjos. Nós devemos procurar saber se nossos irmãos que estão perto da gente, que fazem parte da nossa igreja local, mas todos os nossos irmãos com quem temos algum tipo de contato, estão passando por dificuldade nesse momento por causa da situação que o nosso país, que o mundo inteiro enfrenta. E na medida em que o nosso braço alcança, precisamos nos dispor a ajudar esses irmãos. Devemos orar e agir também em favor dos imigrantes, dos refugiados que chegam todos os dias em nosso país, principalmente porque entre eles existem homens e mulheres que compartilham da nossa fé comum. Eles estão fugindo de perseguição política, eles estão fugindo de perseguição religiosa, alguns de desastres naturais, outros buscando simplesmente abrigo em nosso país e em nossa vizinhança. São pessoas que, sem que estendamos a mão, sem que prestemos algum tipo de ajuda, elas não conseguirão ou dificilmente conseguirão recomeçar, reconstruir suas vidas. É um dever cristão abrir o nosso coração, interromper a nossa rotina para prestar acolhimento a eles, mesmo com o desconforto que isso venha a nos causar. Hospitalidade para com os de perto é uma das principais marcas de comunhão, uma comunhão que não aceita o isolamento. E, finalmente, o terceiro motivo é que a verdadeira fé é solidária. Uma fé genuína, uma fé salvadora é uma fé operante. Ela transforma o nosso coração e ela também enche o nosso coração de compaixão. Diz o verso 3: lembrai-vos dos prisioneiros como se vós fosseis prisioneiros com eles e dos que são maltratados, pois também vós tendes um corpo. Ou outra tradução diz, porque como se vocês estivessem sendo maltratados tanto quanto eles. Ou seja, além do cuidado que cada um deveria ter com relação aos demais membros da igreja local, independente das diferenças, e além do acolhimento que deveriam oferecer a todos os irmãos necessitados que chegassem à comunidade, o apóstolo convocou a igreja a se lembrar daqueles irmãos que estavam em lugares distantes, principalmente os que estavam presos por causa da sua fé em Cristo, ou seja, por aqueles para quem eles nada podiam fazer ou pouco podiam fazer além de orar. Ser preso por causa do Evangelho era algo muito comum naquele tempo e nós sabemos que ainda é em muitos países atualmente. O apóstolo disse que eles deveriam ser lembrados, constantemente lembrados. Mais do que simplesmente trazê-los à memória,
Tratava-se de imaginar-se no mesmo lugar que eles, colocar-se no mesmo lugar, se identificar com eles, na injustiça que eles estavam padecendo, em todo o sofrimento e privação que eles estavam enfrentando. Nossa situação hoje não é muito diferente. Apesar de contarmos com melhores recursos, termos à disposição uma infinidade de organizações que estão militando, agindo pelo reconhecimento dos direitos humanos, para que esses direitos sejam globalmente reconhecidos e respeitados por todas as nações. Mesmo não podendo fazer mais do que orar por esses irmãos que passam por sofrimento e prisão, é importante lembrar que a oração é justamente a nossa arma mais poderosa e um recurso que nunca nos falta. Mas nós também podemos nos informar, até para que a nossa oração seja específica. Nós também podemos denunciar, apoiar essas organizações que agem em favor da justiça e da liberdade. Também devemos nos regozijar por eles, por causa deles, porque eles são bem-aventurados por serem perseguidos e presos por causa do nome de Jesus Cristo. E ao nos unirmos a eles, certamente nós participamos da sua bem-aventurança. Portanto, seja nos alegrando, seja sofrendo, rindo ou chorando com eles, nós somos chamados a nos envolver com os nossos irmãos de longe, especialmente com aqueles que sofrem, porque diz a palavra de Deus que nós somos uns dos outros. Nesse tempo em que as pessoas procuram cada vez mais viver uma fé privativa e se limitar a buscar a Deus pelos benefícios e vantagens que podem receber dele, a palavra nos desafia a não só buscar os nossos próprios interesses, mas também os interesses dos nossos irmãos. A não só olhar para a nossa própria necessidade, mas olhar para a necessidade dos nossos irmãos, para que possamos viver uma comunhão que não aceita o isolamento. Eu concluo reconhecendo que não é nossa culpa que estejamos hoje numa situação tão limitada por causa dessa doença mortal que não faz distinção de pessoas, de fé e de cultura. Mas precisamos reconhecer que será, sim, culpa nossa se fecharmos o nosso coração para a comunhão. Podemos viver num país livre e, ao mesmo tempo, termos um coração escravizado por um espírito egoísta, presos em interesses próprios, cegos para a realidade dos nossos irmãos de longe e também de perto. Se os membros do corpo de Cristo não comunicam vitalidade uns aos outros, o corpo vai adoecer. Se uma construção não estiver cheia, se ela estiver cheia de fissuras, ela vai ruir. Se um reino estiver fragmentado, ele será vencido. E embora a nossa salvação seja pessoal, a nossa caminhada de fé é essencialmente comunitária. E a comunhão tem que incluir os de perto
e de longe. Ela não pode ser só presencial, ela não pode ser só psicológica, mas ela tem que englobar a todos, especialmente aqueles que sofrem, porque nós pertencemos a um único Senhor. Mesmo sendo valiosa a presença, mesmo que seja tão bom poder estarmos juntos, frente a frente, olho no olho, a nossa comunhão ela é sobretudo espiritual, não psicológica. Ela existe pelo fato de nós estarmos unidos a Jesus Cristo e por meio de Cristo, unidos uns aos outros. Trata-se de uma comunhão que não reconhece o isolamento. Primeiro, porque esta comunhão é essencial para a nossa vida de fé, para a saúde do corpo de Cristo. Segundo, porque o lugar cristão é um espaço de acolhimento. E terceiro, porque a verdadeira fé é solidária e operante. Portanto, nunca permita, não deixe que as diferenças secundárias venham a exercer um poder de romper a sua comunhão com os irmãos. Não deixe que a circunstância esfrie a sua fé no cuidado que o Senhor te dá através dos irmãos e no cuidado prático que você pode oferecer para com aqueles que estão perto. Na oração perseverante e dedicada que você pode oferecer para aqueles que estão distantes. De maneira nenhuma aceite que fronteiras, sejam elas geográficas, culturais, ergam barreiras em seu coração, separando você dos seus irmãos, separando você da comunhão, impedindo com que você se lembre, se identifique e se regozije e também se entristeça com eles. Que Deus abençoe a nossa comunhão. Que o Espírito Santo proteja a nossa comunhão e que tenhamos dia a dia uma comunhão fortalecida, que não aceite nenhuma forma de isolamento, ainda que estejamos isolados fisicamente por causa desta epidemia, que jamais nos isolemos emocionalmente ou espiritualmente uns dos outros. Que Deus te abençoe. Disse Jesus, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Com aleluias, sigo cantando, canto os louvores, indo para o céu.
apaga, junto ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para o céu. Vão me guiando, raios benditos que me conduzem para a mansão. Mais e mais perto, mestre seguindo, canto louvores da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para o céu, indo para o céu, indo para o céu. Que tempo precioso o Senhor Deus nos proporcionou. Eu espero que neste tempo de quarentena, de isolamento, você esteja sendo edificado, tendo seu coração aquecido por tudo aquilo que nós estamos preparando para edificar a sua vida. Fazemos com muito amor, com muito carinho e esperamos você de novo às 18 horas para celebrarmos ao nosso Deus a vida comunitária e o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja Batista da Lapa, mesmo que distante, conectada a você.